Carlo Ancelotti merece muito respeito. Calma, torcedor. Abaixa um pouco essa adrenalina. Eu concordo que todas as críticas à seleção brasileira têm que serem feitas, assim como o Carlo Ancelotti também tem que ser criticado. Ele não é inquestionável, ele não é um cara que você não deve questioná-lo, que você não deve perguntá-lo, que você também não deve criticá-lo. Mas calma, ele sabe sim alguma coisa de futebol e provou isso mais uma vez para você. O Brasil foi mal no primeiro tempo, voltou melhor com a alteração dele no segundo tempo. Ele manteve o próprio Casemiro em campo. O Casemiro vai lá e vira o jogo. E depois uma jogada com quem ele bota em campo, que poderia ser o último na lista dos brasileiros a entrarem, e vai lá e decide o jogo para ele. Enfim, antes de falar um pouco sobre esse jogo, peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Eu sou o Rafael, sou jornalista e estou sempre trazendo conteúdo sobre futebol, não só aqui, como nas outras redes sociais também, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Mas, freada a empolgação, a toda aquela adrenalina de foi na raça, foi Brasil, foi de quem acredita, foi um primeiro tempo bem abaixo. Já se esperava isso. O Japão realmente é um time muito difícil, é realmente um time muito disciplinado taticamente, como fecha bem os espaços e como respeita muito esse jogo posicional dentro de campo, né? E aí precisava de algo a mais o Brasil, né? Foi durante muito tempo esse jogo, o Brasil com a bola e tentando encontrar algo, mas estava previsível, estava optando muito. Faltava acelerar um pouco mais o passe, olhar para o companheiro que estava ao lado. Faltava muito disso para o Brasil, de mapear realmente um pouco o campo. E aí o Paquetá tentou fazer um pouco dessa criação, mas faltava essa movimentação para ele ter opção. E aí forçava muitas das vezes e errava bastante, inclusive muito por conta da bola passar também pelo pé dele. Precisava de um pouco mais da presença do Bruno Guimarães dentro de campo, assim como do próprio Casemiro, que até conseguiu um belo lançamento em uma jogada para o Danilo, que aí depois ocorre aquela jogada que o Bruno Guimarães chuta a bola no rosto do Paquetá. E além disso, dessa aproximação, tínhamos Vini e Ryan muito isolados. O Douglas, né, fechando ali como um ponta e o Vini isolado como um centroavante. E ali você não vai extrair. O Vini até tentou por muitas das vezes jogar ali pelo lado, algo que veio acontecendo no segundo tempo, mas ainda pouco criativo. Assim como o Ryan. Em uma jogada que o Danilo olhou para ele, saiu uma boa tabela rápida, o Brasil criou um espaço ali também. E basicamente esse foi o primeiro tempo. O Japão veio para jogar dessa forma, para jogar no erro do Brasil. O Danilo erra um passe, o Casemiro não consegue recompor e aí acaba acontecendo o gol do Sano em um contra-ataque característico do Japão, como vinha para jogar realmente. Enfim, esse foi basicamente o primeiro tempo de um Brasil pragmático, burocrático para criar algo realmente. E aí vem o segundo tempo. E aí é onde eu digo que tem que respeitar Carlo Ancelotti. Ele tira o Paquetá e bota o Endrick para jogo. E aí, óbvio, recua o Matheus Cunha como meia, e até para, como eu já destaquei muitas das vezes, é um camisa 10 e um camisa 9 ao mesmo tempo. Matheus Cunha são dois jogadores dentro de campo. E o Casemiro faz essa presença diária. O Matheus Cunha fica com mais liberdade para flutuar, independente de onde seja o lado. O Douglas atua como lateral e aí costuma jogar por dentro para alternar e trazer o Vinícius Júnior para o lado para trazer esse jogo de 1 para 1. Assim como do outro lado o Danilo vai fazer o mesmo trabalho com o Ryan. E aí você traz Vinícius Júnior e Ryan de volta para o jogo, traz o Matheus Cunha e o próprio Endrick, você passa a ter essa presença, esse jogo de 1 para 1 que ia precisar acontecer. O Brasil ia ter que uma hora criar outra pelos lados, muito por conta de que o Japão fecha muito esses espaços. E aí poucas vezes aconteceu essa jogada de 1 para 1 dos nossos pontas. E aí fica um jogo bem difícil, mas ainda assim, esses pontas arrastando um pouco mais a bola para o fundo, é assim que vai gerar o gol. O Vinícius recebe uma bola, segura e toca para trás para o Gabriel Magalhães, que cruza e o Casemiro faz o gol de empate. E assim, como joga a bola o Gabriel Magalhães, não à toa, ele foi o melhor zagueiro da temporada, assim, disparadamente. Não à toa, não é à toa, foi o melhor zagueiro não só do Arsenal, como da temporada europeia, enfim. E o Casemiro em campo
passa pelo Ancelotti. Qualquer pessoa que você perguntasse ao final do primeiro tempo teria substituído o Casemiro, menos o Carlo Ancelotti. Manteve o camisa 5 em campo e o camisa 5 com presença de área já tinha criado uma boa oportunidade que o Japão tira em cima da linha e depois ele vai e faz o gol de empate para o Brasil, desafoga. E aí, a partir dali o Brasil começa a acelerar. Como eu disse, é o Brasil que a gente está acostumado, é o Brasil que vai extrair o melhor. E o Vinícius Júnior, numa jogada magistral, assim, se não fosse Suzuki, ele tinha feito uma pintura, a bola acaba batendo na trave e saindo para fora. Mas, cara, jogadaça. E aí o Brasil veio, acelerou o jogo e a parada para hidratação fez muito mal pro Brasil. Fez assim um mal imenso, desacelerou o ritmo brasileiro, fez o Brasil cair um pouco de produção depois da parada para hidratação, né? Era cabível essa interpretação até antes de acontecer. Era quase que uma óbvio que isso iria realmente acontecer e aconteceu. E aí o Brasil cai. Mas, cara, como sempre foi no quesito Ancelotti, como sempre vai ser pro Ancelotti, ele traz muito desse acreditar até o final, né? Desse susto pro torcedor. Foi sempre assim no Real Madrid, como nos velhos tempos, e agora na seleção brasileira não ia ser diferente. O Endrick erra a jogada, o Ryan acaba dando bote e oportunizando a bola, dá o passe pro Bruno Guimarães, e aí o Bruno Guimarães de frente pro... E o Ryan esse que poderia também ser muito... uma das prováveis saídas a acontecerem também até antes do Brasil fazer o gol. Muitos teriam tirado o Ryan, foi bancado, roubou a bola, dá o passe pro Bruno Guimarães. E o Bruno Guimarães não fez um grande jogo, é verdade, mas tem muita qualidade também o jogador do Newcastle, tem muita qualidade, muita calma para pensar de frente à área, ameaçar o movimento de chutar e ter calma em enxergar o Gabriel Martinelli com totais condições de finalizar para o gol. E aí o Martinelli, que até para o brasileiro, acredito que muita gente pensa assim, e eu também pensaria assim, o Martinelli seria o último jogador a entrar dentro de campo entre as opções que tem o Ancelotti para o ataque. Tem talvez o Luiz Henrique na frente, o próprio Igor Thiago, o Neymar, e acho que são essas as opções. E aí sim vem o Martinelli. Mas para o Carlo Ancelotti não. Ele traz o Martinelli para dentro de campo e é coroado mais uma vez com toda a sua estrela, de quem a gente sabe que não é vencedor à toa. Não se consegue vencer por tanto tempo, em tantas épocas diferentes, apenas sendo um cara que seja paizão, que ele saiba gerir um grupo. Não é apenas dessa forma que você consegue ser vencedor. Você também consegue ser vencedor entendendo o que o momento precisa, tendo estrela. E Carlo Ancelotti tem muito disso, mais uma vez provou. E até para trazer algumas das poucas atuações individuais que eu deixei de falar aqui, que é da linha de zaga, Marquinhos, uma partida muito segura. O Gabriel Magalhães, já falei, dispensa comentários sobre o jogador do Arsenal, até defensivamente. E o seguro e tão criticado Douglas Santos. Cara, se questionava muito a presença do Douglas Santos dentro de campo, mas ele vem se provando cada vez mais um lateral que pode ter a confiança do torcedor como um cara que é consciente nas ações defensivas. Ele pode não ser o melhor lateral ofensivamente e, né, tem as suas carências, eu concordo, mas ainda assim é um cara muito seguro, que quando precisou ele jogar como um ponta, ele jogou, fez a sua parte e defensivamente também não deixou a desejar. Quando precisou jogar por dentro, para trazer o Vinícius Júnior para o lado, ele também alterna e faz muito bem esse trabalho. E é claro, é um cara muito seguro defensivamente, mais uma vez. Esse é o Brasil. Assim também se criam times também se fazem de jogos difíceis e times também se fazem de grandes psicológicos dentro de campo. O importante também, claro, apesar de não estar jogando bem, de não ter feito primeiros 45 minutos bons, o importante é também você ter o resultado ao seu favor. Times com cascas também se criam dessa forma e dessa forma você também pode se vencer uma Copa do Mundo. A gente tem um grande exemplo da Argentina na última Copa. Contra a Holanda, vencia por 2-0, toma 2 gols e ainda tem todo o psicológico para ainda assim ir nas cobranças de pênaltis vencer a Holanda. Na final, vencia por 2-0
Mbappé empatou a partida com 2 gols. Na prorrogação, ainda teve forças para buscar mais um gol. Tomou outro gol, mais uma vez o empate aconteceu. E ainda assim teve forças no final da partida para conseguir ir buscar essa taça. Você também vence jogos dessa forma, fazem parte, vai se criando um time com muita casca. E mais uma vez, foi-se metade do campeonato. 4 jogos já aconteceram, faltam mais 4. É isso. Se você chegou até aqui, peço para que você mais uma vez se inscreva no canal. Deixe o seu like aqui também no vídeo para estar ajudando o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Sou Rafael, sou jornalista, estou sempre fazendo conteúdo sobre futebol, não só aqui como também nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto.